Bora resolver essa próxima questão que caiu na Enem 2025, uma questão de geografia urbana, conceito bem explorado aqui, uma boa questão da prova. Ela trouxe uma imagem de Salvador, capital do estado da Bahia, e trouxe o seguinte comando: a análise dos elementos presentes na fotografia permite identificar qual característica socioespacial. Então você tem que se ligar, claro, na questão do espaço, o espaço geográfico que está modificado nesse espaço, e sócio porque pode envolver alguma característica econômica ou alguma característica da população que vive naquele local. A gente vê aqui uma orla de Salvador, então você vê aqui uma região que provavelmente é uma região financeiramente mais cara talvez de morar, porque é perto da praia, e você vê aqui muitos prédios construídos, né? Então essa imagem, o que mais chama atenção é a quantidade de empreendimentos, a quantidade de prédios que estão próximo aqui dessa orla, e isso dentro da geografia nós chamamos de um processo de verticalização. Verticalização porque as moradias elas vão crescendo na vertical, são prédios, acima de prédios, acima de prédios, acima de prédios, né? Então esse é um processo aqui de verticalização. Primeiro a cidade ela cresce na horizontal, né? Ela vai se expandindo e aí depois ocorre esse processo de verticalização na construção dos prédios. Conceito clássico da prova. O que a questão pode trazer aqui para você, se você não soubesse de cara, né, que é isso que a gente identifica na imagem, você poderia ir por eliminação. Então, por eliminação, você leria na questão: qual característica socioespacial? Letra A, estagnação da especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Especular seria como se fosse fazer uma aposta. Então, a especulação imobiliária é quando você compra ou aluga um imóvel com o objetivo de ganhar com isso no futuro. Conforme aquele imóvel, ele vai valorizando, conforme aquela região valoriza. Se eu vejo aqui uma região de orla em Salvador, uma região que com certeza vai valorizando ano após ano, porque é uma região ali, provavelmente onde tem classe média, mais alta que mora, que é mais próximo da praia, muitas vezes uma região mais turística. É fato que, quanto mais prédios eu tenho aqui, esses prédios provavelmente são de especulação imobiliária. Poucas pessoas aqui devem realmente morar aqui nesses apartamentos ou comprar realmente com o objetivo de, eu quero morar naquela região. A maioria desses empreendimentos são empreendimentos que grandes empresários constroem com o objetivo justamente de vender esses apartamentos ou alugar esses apartamentos para um Airbnb, né, as pessoas, turistas que vão morar naquela região. Então aqui a especulação imobiliária ela é uma das causas desse processo de verticalização, né? Imagine que, por exemplo, aqui antigamente deveria ter várias casas, só que uma casa aqui nesse terreno não é tão vantajoso quanto um prédio, talvez, com 10 andares ali, que consegue colocar dezenas de apartamentos ali dentro. Isso aqui seria muito mais lucrativo. Então a especulação imobiliária ela não está estagnada. Estagnada seria parar, mas a gente vê que ela cada vez mais aumenta e cada vez mais valoriza. A letra B diz: conservação da arquitetura colonial. Bom, a gente até vê um forte aqui de Salvador que provavelmente é de uma origem colonial, só que isso não é uma preservação da arquitetura. Por mais Salvador seja uma cidade histórica, a gente vê cada vez mais estruturas que não remetem ao período colonial. Estruturas que estão, inclusive, substituindo, né, e querendo entrar no lugar de empreendimentos ou locais históricos. Aí que entra até a ideia de tombamento. Muitas vezes tem uma casa, algum prédio histórico ali, e que muitas vezes precisa ser tombado, e tombado não significa derrubar, mas significa proibir a retirada ou a destruição daquele local histórico para preservar. Porque senão os empreendimentos vão engolir tudo aquilo ali, vão sair construindo prédio atrás de prédio, buscando apenas o lucro, né? E a valorização ali do mercado imobiliário. A letra C diz: implantação de moradias populares. Bom, aqui a gente pode trazer apenas uma dedução do senso comum, né? A gente está falando de Salvador, estamos falando aqui da capital do estado da Bahia, estamos falando de uma região próxima da praia e que com certeza esses prédios aqui não são habitações populares, não são habitações para pessoas de baixa renda. Muito provavelmente é caro de morar ali, de alugar, de comprar um apartamento, tá certo? Então a gente não vê implantação de moradias populares. As moradias com certeza vão ficar mais na periferia, né, ali da cidade. A letra D vai trazer predomínio da atividade comercial. Bom, cuidado, atividade comercial a gente tem que pensar na questão de troca e venda, nas feiras, né, no comércio. Aqui a gente vê imobiliário, a gente não vê aqui muito o comércio estando forte, a gente não vê aqui grandes mercadões aqui, a gente não vê indústria, a gente não está vendo aqui uma atividade de comércio muito forte. O que a gente vê aqui é uma questão imobiliária muito forte. A gente vê aqui como característica muitos prédios, né? Muitas moradias aqui. Então não é mais a atividade comercial que está realmente a esse entorno aqui. Claro, poderia ser uma questão que você marcaria, mas estaria talvez não indo na mais óbvia de todas, que seria o processo de verticalização urbana, já que ele perde uma característica socioespacial. E aí, vamos lá. Trazendo pelo contexto da alternativa que pediu uma característica socioespacial, você entende que a gente pode eliminar as outras também pelo mesmo sentido? Se eu pensar, o processo de verticalização urbana é algo espacial, porque modifica o espaço geográfico, a paisagem, né? Então modifica a paisagem geográfica,
Tá? E a verticalização urbana, ela também tem um impacto social, certo? Por quê? Porque envolve essa especulação imobiliária, ela envolve esses empreendimentos, ela envolve cada vez mais a compactação, o adensamento populacional numa região, tá certo? Então isso também envolve a questão social, por isso que é um impacto, uma característica socioespacial. Agora, o predomínio da atividade comercial, você entende que isso aqui já não é uma característica mais da paisagem, não seria talvez uma característica espacial, poderia ser uma característica mais econômica ali da região, mas não tanto espacial, foge um pouco do contexto. A implantação de moradias populares seria mais uma característica social, não tanto espacial. Aí é sempre você ir no que está mostrando na imagem e no que o comando está pedindo. Por isso o gabarito dessa questão seria a letra E. Uma questão até que tranquila. E aí, você acertou ela? Comenta aqui o que você achou, deixa um like se você está assistindo todas as resoluções. Eu te vejo nas próximas.